Oi, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que incomoda a todos nós, sem exceção, homens e mulheres, que é o corpo inchado. Quantas e quantas vezes a gente começa o nosso dia, principalmente depois que você já iniciou esse dia na realidade, a gente vai falar por que isso acontece, a gente começa a perceber que seu corpo começa a ficar inchado, né? Muito inchado. Aí a gente lembra o conceito da medicina chinesa, né, que tudo que a gente come passa pelo fígado e automaticamente é composto lá nos demais órgãos. Então a gente, quando você fala do inchaço do corpo, tem a ver com fígado e rins, porque tem a ver com o processo de filtragem. Então, tudo que é excesso, pessoal, no sentido de sal, açúcar e álcool. Então, sal, açúcar e álcool, tudo que você come tem sal. Ou pelo menos as pessoas colocam muito sal, o formato daquilo, ou açúcar, né? Ingerem demais o açúcar, o sal e o álcool. E isso faz com que o nosso corpo é muito inteligente. Ele automaticamente precisa diluir aquilo. Ele precisa diluir esse excesso de sal que você colocou no seu corpo, excesso de açúcar, álcool, quem tem esse processo de álcool, que é muito ruim. Qualquer um desses três pontos, né? Sal, açúcar e álcool, é detestável para o corpo da gente. Então, o nosso corpo, como é muito inteligente, ele precisa gerar algo para poder diluir isso. E o que ele faz para poder tentar diluir isso daí? Ele gera uma quantidade alta de água, ok? Essa água é que incha, nos sentimos inchados. Não é que só se sente, não, você realmente incha, pode ter certeza disso. Para que o corpo, então, como eu disse, que é extremamente inteligente, ele tenta diluir esse açúcar, ele tenta diluir esse sal, ele tenta diluir essa água, fazendo com que você expila ele através de uma forma no xixi ou no cocô, não importa, mas geralmente é no xixi, e não fique com esse excesso no seu sistema. E aí a gente lembra uma coisa muito importante, que as pessoas dizem assim, certo, então significa que é o que a gente ingere de álcool, açúcar e sal, que nos gera esse excesso. Ok, mas como que a gente deixa de ter esse corpo inchado, que é isso que incomoda, né? Muito a todos, eu disse que incomoda a todos, sem dúvida alguma. Exercício, caminhar. Porque você se lembra, na realidade, que quando você caminha, suas panturrilhas, a panturrilha que você possui no caso, ela vai se tornar uma bomba. E essa bomba, na realidade, vai manipular essa energia da água, fazendo com que você vai expelir isso através do xixi, sem dúvida alguma, aquele excesso, fazendo com que você perca aquele inchaço no corpo, sem dúvida alguma. Entra um outro detalhe que tem a ver com a respiração, né? Então a respiração extremamente correta, de uma forma bem alongada, faz com que você entre no sistema de oxigenação do seu corpo, gerando também um acerto do corpo inchado, retirando esse excesso de água, então é simplesmente a água que acontece. Então, esse processo, na realidade, quando a gente lembra do sangue alcalino, né, pessoal, que é o sangue bom, na realidade, ele vai de 7,4 média, em média, deveria estar de 7,4 em média, para que seja um sangue bom, um sangue alcalino. E muitas vezes que você está nesses excessos que eu comentei, você tem picos, e esses picos, na realidade, acima, faz com que você tenha esse inchaço, porque gera essa água em excesso. Então vamos repensar nisso no sentido de tomar muito cuidado com sal, mas muito mesmo. Açúcar também, o álcool muito mesmo, muito mais, né? Quer dizer, nem se pensar em álcool, mas lembrem-se de uma coisa importante. Nosso corpo, com essa inteligência, nos diz: não comam sal, não comam açúcar, não ingiram álcool. É o ponto para que a gente possa ter um corpo extremamente positivo. Em outros países, alguns outros, não todos, mas alguns outros países na realidade, exemplo a China, né? Exemplo o Japão, eles usam muito pouco o sal e o açúcar, né? Eu não posso dizer do álcool, mas usam bem pouco o sal e o açúcar. Então se percebe como eles têm uma formação corpórea diferente da nossa. E nós ocidentais, a gente aprendeu desde muito a tenra idade, com os avós, com os pais, a colocar realmente o sal à vontade, o açúcar à vontade,
né? E aí a situação se transforma numa situação muito densa, e aí por isso que a gente tem um pouquinho um pouquinho mais forte, de uma certa forma, do que aqueles que não ingerem esse processo. E aí entra num padrão que tem a ver com o nosso coração, né? Claro, tem a ver com o seu sistema circulatório, sem dúvida alguma vai mexer muito também, vai mexer com o seu coração, e automaticamente você pode ter um problema sério de derrame ou outras coisas nesse sentido, gerando uma série de complicações. Então, esse vídeo vem com um processo dizendo: corpo inchado nunca mais. Como? Não coma açúcar, não coma a sal, bebida, a álcool, nem pensar. Né? Esse detalhe do sal e açúcar tem que ser de uma forma bem moderada, mas bem moderada para menor, para você ter uma ideia, porque a gente não perde nada com isso, pelo contrário, não ingerir sal nem açúcar, se isso passar a ser o nosso paladar ali na frente, só vai nos fazer o bem, ok? Abraço pessoal, até mais, um bom dia a vocês.